gente tem múltiplas facetas, Sim, né? sim. E assim, é tudo isso que você fala, que você tem estudado e aprofundado ao longo dos anos, assim, como é que tu carrega isso pra tua vida? Quando tu encontra alguém e tal, e aí... Se eu não hora que eu ia tocar antes. Quando você tava falando do Serginho Groisman, eu me lembro que toda vez que alguém perguntava alguma coisa que ia pro lado pessoal dela, ela ficava toda tímida e ela saía pela tangente. Ela nunca falava no pessoal dela. As pessoas não ficam com medo de se aproximar de você pelo conhecimento que você tem e tal? Sim. Olha, eu fui casada, o primeiro casamento, eu fiquei 16 anos junto. Mas eu me casei muito nova. Eu me casei com 19 para 20 e me separei quando eu comecei a ser sexóloga e tal. E aí fiquei um período enorme, separada, por aí. E agora... Só no Tinder? Não tinha. Não existia ainda, eu acho. Não, acho que não. Você quer saber? Acho que eu nunca entrei em aplicativo, nunca. Porque aí esse negócio de você ser sexólogo e tão jovem, aí é complicado, né? Você entrar nessas coisas. Enfim, mas eu não entrei. Foi a minha carreira, né? Minha escolha. E aí, há 5 anos, eu moro junto com meu namorado, Ricardo. Beijo, Salve, Ricardo! Inclusive, ele foi no Altas Horas, que no primeiro dia dos namorados que a gente passou junto, o Serginho fez uma homenagem ali pra mim e levou o Ricardo de surpresa, assim, foi tão... E o Ricardo é desenrolado? Foi tranquilo ou ele tava cheio de vergonha lá? Não, o Ricardo é super desenrolado, é advogado, agora a gente mora no meio do mato, a gente deixou a vida na cidade. Seu sonho, né, Igor? Porra, eu tenho vontade. Nossa, a gente mora num rancho, no meio do mato, silêncio total. Os dois trabalham ou online, ou, enfim, faz o que tem que fazer. E temos 11 cachorros, são os nossos filhos. Uau, 11! Não sobe um na cama de vez em quando pra atrapalhar? Nossa, os cachorros fazem uma bagunça. Não, tô falando na hora do sexo? Eu fecho a porta. Muito bem. Mas os cachorrados fazem a maior bagunça, assim, total na vida da gente, mas são uma gracinha. Eu resgatei 5 numa lixeira que deixaram, né? Até legal a gente falar isso, né? As pessoas abandonam os cachorros na mó dó, né? Lixeira? Quando eu mudei, no interior de Minas, e aí, pra eu chegar na minha casa, eu passo literalmente por estrada de terra, muita, mas entre a estrada de terra e o asfalto tem uma caçamba de lixo, e logo que eu me mudei pra lá no ano passado, a gente viu 5 cachorrinhos desse pequenininho, assim, sabe? Filhotinho numa lixeira. E aí eu já tinha 3 cachorros, eu peguei os 5, eu já tinha 3. Eu tinha 2 Border Collie com o Ricardo, e uma que eu tinha resgatado alguns meses antes num terreno abandonado, em Uberlândia, que a gente morava na época em Uberlândia. E aí a gente mudou para esse meio do mato, já no primeiro mês, já resgatei e fiquei com 8. E aí a vizinhança foi sabendo que a gente gostava de cachorro, resumo, agora a gente tem 11, que a gente já ganhou mais de uma ONG. Né? Enfim. E a gente fica lá nessa vibe. Agora de bicho. Né? De bicho, né? Já fala de bicho, né? O ser humano, cara, especialmente quando a gente tá falando de sexo, o ser humano funciona das maneiras mais loucas, cara. Você tem toda a razão. A gente é uma parte instinto, né? Super instinto, né? Uma coisa animal, né? Assim, claro. Sim, cara. Quando você tava falando do sexo ser simples, eu imagino que você tava se referindo, se ele fosse puramente animal, talvez fosse simples. Mas uma coisa que sempre me intrigou, o sexo seria simples nessa parte animal? Pro homem é mais simples, né? Porque o homem, ele vai lá, mete, e por que é tão mais fácil pro homem gozar? E a mulher tem toda aquela questão, né? Como que será que era antigamente? Então, porque a mulher é tão complexa, né? Ela demora mais pra aquecer, ela demora mais pra chegar no clima, que se o cara vai lá, dá uma medidinha boa. Qual era a mulherada antigamente? Como é que fazia? Então, né? Se a gente for pensar aí, né? Fazia lá um buraquinho lá na camisola. Dá-lhe a medidinha. Acabou. Pra fins de procriação, beleza, né? Mas e o prazer feminino, onde é que ficava? São séculos de repressão muito forte, né? Em cima da sexualidade feminina, falando que a mulher tem que ser recatada. Sim. Então a gente Casar virgem. Eu falo muito disso quando eu vou dar aula, dar palestra, em que, né? Quando a gente faz um resgate ali da história da sexualidade. Então, se a gente não for muito lá atrás, mas for, vamos dizer, século XVII, né, 18, a moral da época dizia que os casais só podiam transar para ter filhos. Então, era sexo só para reprodução.
Outra coisa, dentro desse sexo só para reprodução, masturbação não podia, porque, né, não podia de jeito nenhum, então era considerado, assim, erradíssimo. E aí tinha tratados científicos. Semente, né? Não era nem para desperdiçar a semente, necessariamente. É uma questão mais religiosa e tal, a questão, a moral da época. Então tinha médicos, estudiosos e tal, que diziam que quem se masturbava, babava, enlouquecia, adoecia e morria. Nossa. Isso tem livros, tem tratados sobre isso, assim, sabe? Horroroso. Isso lá, século XVII, XVIII, enfim. E aí, outras coisas mais. Dentro, foi ali, lá nessa raiz aí, desse momento em que sexo é para reprodução, 2 mulheres fazendo sexo não reproduzem, 2 homens também não. Ali nasceu a ideia, que hoje a gente sabe que é equivocada, de que homossexualidade tem algo de errado. Não tem, né? Depois a gente viu e a gente reconheceu, né, que não tem nada de errado, né, os estudiosos, né, que não tem nada de feio, de errado, de sujo, que tem a ver com esses resquícios desse sexo para reprodução, que você não podia se masturbar, você não podia fazer sexo oral, você não podia fazer sexo anal e você não podia fazer sexo com alguém do mesmo sexo. Que foi aquele período negro ali, né, da sexualidade. Só que a partir de 1900, pensadores como Freud na psicanálise, Kinsey, que eu já citei aqui, e outros tantos, começaram a dizer pra gente, trazer estudos que, peraí, não é bem assim, e que se a gente se permitir viver a sexualidade da forma como a gente preferir, com a pessoa que a gente quiser, a gente vai ter muito menos doença, a gente vai ser muito mais feliz. Só que desde 1900 pra cá, aí a gente ainda tem todos os resquícios desse período em que o homem tem que ser o garanhão, não pode falhar nunca, e a mulher tem que ser a quase virgem, né? E aí... Nossa, mas isso é muito contraprodutivo, é cara. Muito. Porque vamos combinar? Se a mulher não pode transar com ninguém e eu tenho que transar com todo mundo, e aí? Como é que faz, né? Mas é pra garantir que ela não vai ficar medindo com outros, né? Se ela casa virgem, ela tem menos parâmetros de comparação. Então, ela vai ficar feliz com você. Ela não vai saber que você fode mal, entendeu? Não, e a questão do clitóris, da vagina, de tudo isso, tem a ver com essa repressão forte. E tem mais uma coisa anatômica, né? Sempre a gente cai... É simples sexo, se a gente for pensar e voltar para os conceitos básicos, né? Para o biopsicossocial. Anatomicamente, vamos lá pensar nos filhinhos, né? Filhinhos e filhinhas. 2 anos, tá tirando a fralda. Menina... né, vai fazer xixi, as mães, né, no passado, e acho que até hoje, algumas, né, tira a mão daí, menina, né, não põe a mão na vagina, né, preservando ali uma virgindade, né, e os meninos, pra fazer xixi, precisam manusear o pênis desde que tiraram a fralda, não tem como. Então, quando esse homem chega com essa mulher na cama, o que a gente tem? Um homem que mexe no pênis com tranquilidade várias vezes ao dia, e uma mulher que tira a mão daí da vagina e toma aquele banho, né, quase não joga água, não conhece nada do principal da região genital. E um homem que tá super à vontade, senão ele não faz xixi, né? Como é que faz? Então, e fica tudo pra fora, ele se vê no espelho, né? A mulher, se ela quiser conhecer, ela vai ter que botar um espelhinho na frente, vai ter que olhar com então, na educação sexual, né, que a gente tem aí um gap, uma falha, tem isso também, né? Que a gente precisa, a mulher precisa conhecer ali a sua região vaginal, entender como é que ela é, entender onde fica o clitóris, que é tipo uma pontinha do nariz em cima do orifício vaginal. E o homem já tá mais tranquilo ali com o pênis. Eu chamo de feijãozinho. No feijãozinho, né? Que é o clitóris, o principal órgão de prazer, enfim, né? Então, assim, precisa ter tudo isso, mas vocês veem que volta, né, para esse biopsicossocial e que o que acontece? É difícil, anatomicamente, o homem fica, né, mais confortável com o próprio corpo. Então, as meninas precisam aprender a ficar mais confortáveis, não ter tanto medo de tocar a vagina, mas isso passa o quê? De bisavós, né, tataravós, bisavós, avós, mães, né, toda uma geração com muito medo de tudo isso. Bom, mas aí